Eu saúdo a todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Eu convido os amados irmãos para a gente ficar de pé e a gente abrir a nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo de número 30 e 31. Nós estamos aqui na obra missionária em Itapissuma. Hoje é sexta-feira e hoje é um culto denominado culto de estudo bíblico, o que alguns chamam de culto de doutrina. Então hoje nós vamos pregar sobre o juízo final. Atos dos Apóstolos 17, 31. A gente hoje tem mais de uma hora para pregar aqui. Então eu vou aproveitar esse momento e vou usar o tempo para glorificar a Deus. Bom, o texto sagrado diz exatamente assim, 30 e 31. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Amém? Poder sentar. Obrigado, Deus, por essa palavra, em nome de Jesus. Irmãos, é notório a todos nós, principalmente nós os cristãos, e você mais ainda, expressivo, não só a nós os cristãos, mas também aqueles que ainda não fazem parte da nossa fé. Por incrível que pareça, eu tenho evangelizado, eu tenho muitos clientes que eu evangelizo todo dia quando estou diante deles, convidando-os para vir à igreja, sempre dizendo para eles que o lugar deles estão guardados na igreja, aguardando eles chegarem. E sempre que eu menciono esta palavra, esse convite, eu ouço quando eles dizem assim: é verdade, pastor, a gente está vendo que os dias estão findando. E eles dizem: é verdade, pastor, as coisas estão piorando. E eles dizem: é verdade, pastor, eu tenho visto o que está acontecendo e realmente é assustador. É verdade, pastor, está quase perto de uma terceira guerra mundial. E eles confirmam, sem estar na igreja, eles confirmam. Se para o mundo está sendo tão claro e evidente, né, o fim das coisas, né, imagina para nós que estamos diante da verdade todo dia. Isso é mais notório ainda, isso é mais claro ainda, isso é mais revelador ainda, até porque antes do ímpio saber o que está por vir, antes deles verem os sinais, nós já estamos sendo avisados todo dia que o Senhor está voltando, que Ele está voltando. E não só agora, mas até há mais de 2000 anos atrás, quando o apóstolo Paulo ali já estava pregando a volta de Cristo, já se sentia esses sinais, já se via esses sinais. E agora, que faz mais de 2000 anos, e eu fico vendo que muitos não levam em consideração da igreja, mas a Bíblia diz, nas 70 semanas do profeta Daniel, que quando Jesus entrou em Jerusalém, montado em um jumentinho, ali o relógio de Deus parou, porque Daniel profetizou que do tempo dele até a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém seriam 490
seria 490 anos, ou seja, seriam 70 semanas. Cada semana, espiritualmente falando, é 7 anos. Diga comigo, cada semana, espiritualmente falando, são 7 anos. Então, de Daniel até Cristo se cumpriram 483 anos. De Daniel até Cristo entrando em Jerusalém se cumpriu 483 anos, o que equivale a 69 semanas do profeta Daniel. Mas ele profetizou quantas? 70. Mas só se cumpriram até Jesus quantas? 69. Então falta uma semana. Uma semana é quantos anos? 7 anos. E qual é os 7 anos que está faltando? Os 7 anos da grande tribulação. O que quer dizer que se quando Cristo entrou em Jerusalém se cumpriram 69 semanas, e a 70ª semana, que é a 70, não se cumpriu ainda, quer dizer que desde que Jesus entrou em Jerusalém, o relógio de Deus parou. Então a gente está vivendo o quê? Um momento de bônus. Não é mais de crédito, não, é bônus. Ou seja, Deus está dando uma chance para a humanidade se arrepender. E veja que chance grande, porque no tempo de Noé, o Senhor disse que seria quantos anos? 120 anos. O Senhor disse que será de 120 anos essa população, essa geração. Não é que Noé levou 120 anos para construir a arca. Deus disse que aquela geração seria de 120 anos. Deus determinou para aquela geração pecaminosa, certo? E agora a gente vê o que? A gente vê que já estamos mais do que o dobro da misericórdia que Deus teve com o povo da época de Noé. Porque se uma geração naquele tempo era 120 anos, 10 vezes aquela geração daria quantos anos? 1.200 anos. Não é isso mesmo? Ei, a gente já está em 2024 anos depois que Jesus morreu. Então já está quase o triplo da misericórdia, né? Quase o dobro da misericórdia que Deus teve com o povo do tempo de Noé. Porque se era de 120 anos, o dobro seria 240 anos. Então você vê que não é o dobro mais não. A misericórdia de Deus já se multiplicou mais de 20 vezes em relação àquele povo daquela época aí. Vê bem. Então desde lá que Deus está tendo misericórdia desse povo de agora. E depois que Jesus morreu, já faz 2024 anos. Então quer dizer, 2024 anos, 1.200 anos, dá 10 vezes a misericórdia que Deus teve com o povo da época de Noé. Vê bem. Aí tem mais 800 anos, 824 anos, né? O que equivale a mais ou menos mais 6 vezes. Então quer dizer, a longanimidade de Deus, o amor de Deus, a oportunidade que Deus está dando para essa humanidade não se compara. Em tempo algum Deus teve tanta misericórdia e tanta longanimidade e tanta paciência para esperar o povo se arrepender. Aí você diz assim, por que, pastor, Deus está tendo tanta paciência?
Porque da mesma maneira que ele está sendo ele está tendo uma longanimidade, uma paciência além da conta, do mesmo jeito vai ser a grande tribulação, a dor, a angústia, a aflição, a agonia que o homem vai sentir na grande tribulação. É um momento, lá em Mateus 24 diz que nunca houve e nunca haverá tamanha aflição como naquele dia. Meu Deus do céu, diz aí. O homem vai gemer, o homem vai sentir na carne o preço do pecado que ele tem cometido, indo contra Deus, blasfemando contra Deus, abusando de Deus, indo contra o Espírito Santo de Deus, contra a palavra de Deus. Isso tudo o homem vai pagar na carne. E a angústia que ele disse era tão terrível que o homem desejará morrer. E diz a palavra de Deus que o Senhor, ele vai dizer para a morte fugir do homem por 5 meses. 5 meses. A morte vai fugir do homem. O homem vai querer morrer e não vai conseguir. Veja bem, é por isso que Deus está tendo essa paciência com essa humanidade do tempo de hoje, mais do que a humanidade que ele teve no tempo de Noé. Porque quando em Noé, ele disse, vai ser 120 anos. Com essa geração depois de Jesus, já está em 2024 anos. Veja que paciência. E o povo ainda não está se arrependendo como devia. E muitas vezes, até dentro da própria igreja, tem pessoas que estão pior do que os ímpios. Tem pessoas que estão agindo dentro da igreja, faltando com respeito, blasfemando contra Deus, resistindo às autoridades, sendo desobediente, na prática do pecado. Isso dentro da igreja, diante da luz da palavra e da santidade de Deus. Veja bem, quanta falta de temor. E Deus dando o quê? Oportunidade. Deus o quê? Sendo longânimo. Deus esperando que o homem se arrependa. Mas vai chegar uma hora, meu irmão, que tudo isso vai findar. Tem um tempo determinado para isso. E esse tempo está aqui, ó, no versículo 31 de Atos dos Apóstolos 17 e 31. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Então Deus já determinou um dia. Que dia é esse, pastor? Eu não sei. Está na Bíblia, pastor? O dia não. Mas a Bíblia diz que pelos sinais a gente sente que ele está bem próximo. E que a gente se prepara. Quem não perdoou, perdoe. Quem está amando, ame. Quem está devendo, pague. O Senhor diz: a ninguém deveis coisa alguma senão o amor. Quando eu falo de pagar, eu estou falando de pagar o amor que a gente deve uns aos outros. Porque tem muita gente devendo esse amor que Deus deu para mim e deu para você. E a gente não tem dado para outras pessoas. Estamos em dívida. Precisamos amar, precisamos perdoar, precisamos ser mais longânimos, precisamos ser mais amorosos uns com os outros, suportando-vos uns aos outros, porque a hora está chegando. Então, amados, eis aí esse texto que deixa bem claro que Deus, Ele é paciente. Não tem crente que é vexado, né, irmão? Tem muito crente que é vexado. Tem crente que ele quer que o pastor resolva um negócio na hora. Só que o pastor que é pastor, ele não vive pela emoção, ele vive pela razão. E o pastor que é pastor, ele não age quando alguém manda, ele busca primeiro a presença de Deus, para que Deus assim lhe guie, para que ele faça segundo a vontade de Deus. Ainda que todos estejam ali lhe pressionando, lhe imprensando, cobrando dele, como fizeram com Moisés,
Moisés de maneira nenhuma agiu por vontade própria. Ele ia até o Senhor e dizia: Deus, o povo é teu, o Senhor é que diz como devo fazer. E assim era, e assim foi. Então, esse é o dever de um pastor: é ser guiado pelo amor, ser guiado pelo Senhor que o chamou. Porque o rebanho não é do pastor, o rebanho é do Senhor. Quem pagou o preço pelo rebanho não foi o pastor, foi o Senhor. O pastor é apenas o cuidador. Nós somos apenas aqueles que cuidam, aquele que guia, direciona, protege, alimenta, defende, guarda, zela para o dia que o Senhor marcou para vir buscar esse rebanho para Ele. Glória a Deus. Então, a gente precisa ter esse amor e esse cuidado. É fácil cuidar de rebanho? Não. Porque tem ovelha que é quietinha, tem ovelha que é obediente, mas tem ovelha que se desvia, tem ovelha que sai fora do caminho, tem ovelha que só a misericórdia de Deus. Mas o Senhor nos deu o quê? O cajado. Cajado. Ele deu o cajado para a gente cuidar, direcionar ela. E eu gosto que o cajado, irmão, ele tem três funções, se você observar. O cajado, geralmente, a ponta dele é como se fosse um guarda-chuva, assim. Então, a função do cajado é, primeiro, salvar. Aquela ponta do guarda-chuva é quando a ovelha se perde e cai dentro de um buraco. Então, como o pastor não podia entrar dentro do buraco, ele usava aquela ponta do cajado para colocar na coleira, que toda ovelha tem uma coleira e um sininho pendurado. Então ele encaixava aquele gancho ali na coleira e tirava a ovelha do buraco e levava de volta. Essa é a primeira função do cajado. A segunda função do cajado é proteger, ou seja, o pastor usa ele para proteger não só a si mesmo, como também as ovelhas, porque a ponta do cajado ela é pontuaguda, ela fura. Então, na hora do perigo, tanto o pastor se defendia, como também defendia as ovelhas com a ponta do cajado. E a terceira função do cajado é a função de vara. Ele usava o cajado para aprumar as ovelhas que se desviavam das outras, que se desviavam do caminho. Então, quando ela ia, as ovelhas iam aqui o rebanho, e tinha uns que saíam fora. Então, o pastor pegava o cajado e usava ele como vara e fazia. Aí ela se juntava a turma, ao rebanho de novo. O que quer dizer isso aí? Quer dizer que a gente, como pastor, muitas vezes a gente tem que ir lá, onde está a ovelha, nos lugares perdidos, nos lugares que não é para estar, porque desobedeceu, às vezes no hospital, às vezes na caverna, às vezes em determinados lugares que não era para estar, porque ela se desviou, se perdeu, e a gente vai lá e usa o cajado da palavra para trazer de volta. Às vezes, alguém quer atacar, quer pegar a ovelha, um pastorzinho vestido de louco, alguém que chega assim para tentar conversar, desviar tal, e a gente vai lá e usa o que? A ponta da vara para agora, sai daqui, sai seu lobo, sai seu urso, sai seu leão, daqui, falso leão. E às vezes a gente é obrigado a pegar a vara da palavra e bater, pesar, para que a ovelha reconheça que está errado e possa se unir de novo, perdoar, amar e se unir ao rebanho e continuar sendo salvo. E você sabia que às vezes tinha ovelha no rebanho que ela não tinha jeito, dava muito trabalho ao pastor, e por mais que o pastor cuidasse dela, ela só ia por caminhos diferentes, ela sempre estava separada do rebanho.
e causava muita preocupação, e o pastor tinha sempre que estar buscando ela. Então ela estava correndo o risco de se perder, de ser comida pelo lobo. Então o que era que o pastor fazia? Ele pegava aquela ovelha, levava para o redil e quebrava a perna dela. As outras saíam, mas ela ficava lá com a perna quebrada. E lá ela era cuidada, lá ela tinha comida, lá ela tinha banho, lá ela era protegida, guardada, zelada, mas com a perna quebrada, sem poder se juntar com as outras, porque ela era uma que não queria estar junto, ela se desviava, dava muito trabalho. E às vezes acontece isso também. Às vezes nós, como pastor, às vezes temos que quebrar a perna de algumas ovelhas para que elas fiquem mais centradas na igreja. Que é isso aí? Às vezes a ovelha está tão desobediente, não quer respeitar nada, né? Vai para o pecado, desobediência completa, e a gente às vezes é necessário deixar ela na cadeira, sentada, disciplinada, para ela aprender, sentir ali a dor, né? E ver que não é do jeito que ela queria ir, por onde ela queria ir. Ela tem que estar ali, no redil, junto com as outras, porque é ali que o pastor pode cuidar dela, proteger ela, guardar ela, e assim vice-versa. Então é isso que acontece. Nesses últimos dias está acontecendo isso. Pessoas que não estão, de certa forma, vivendo o Evangelho como deveria se viver. E aí, por essa razão, meus irmãos, a gente que é pastor sofre muito, mas estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. Mas vamos entrar no assunto que deixa bem claro aqui, que Deus determinou um dia para que por esse dia todos os homens sejam julgados. Bom? E aí a gente vê que o juízo final, aqui está o dia que Deus determinou, a gente sabe quando é, mas vai chegar esse dia, tá? E quando será esse dia? Por exemplo, a Bíblia diz que daqui a pouco o Senhor Jesus está vindo buscar a sua igreja. Oi, esse dia aqui está tão longe, se bem que o julgamento ele vai ser sequencial. Tá? Até o dia do juízo final, porque no dia do juízo final vai ser só a sentença. Antes do homem chegar no juízo final, ele já vai sofrer aqui na terra, pagar o preço dele aqui na terra, e lá o preço final, pela desobediência e pelo seu pecado. Então, esse dia de juízo aqui, por exemplo, agora o Senhor vai vir buscar a sua igreja. E aí o que acontece? Deus vai se levantar do trono e vai dizer para Jesus: filho, chegou a hora, vai buscar a tua noiva, vai buscar a minha igreja. E o filho diz: sim, meu pai. E aí o Senhor chama as miríades de anjos do céu e desce e vem e fica acima da terra 6.000 metros mais ou menos. De lá o Senhor vai dar ordem para que o arcanjo ele soe a trombeta. O arcanjo vai soar a trombeta. Quando o arcanjo soar a trombeta, os que dormiram em Cristo, morreram em Cristo, que foram sepultados, todos eles vão ressuscitar. Por quê? Quando ele soar a trombeta, todos os salvos em Cristo que estão lá no seio de Abraão, embaixo do trono de Deus, no terceiro céu, vão sair de lá voando. A alma vem de lá e entra lá onde foi enterrado, porque ali vai estar o quê? O corpo que foi enterrado. O corpo vai ser restaurado. Veja, pessoas que morreram há 1000 anos atrás, há 12.000 anos atrás, pessoas que morreram há 500 anos, não importa quando morreram com a fé em Deus, morreram em obediência, morreram em Cristo. Esse daí, quando a trombeta soar, a alma deles estão lá no seio de Abraão, eles virão, porque a terra vai dar conta do corpo que comeu. E quando o corpo for restaurado novamente, essa alma vai entrar nesse corpo e esse corpo será glorificado. E aí, esse corpo sai da tumba. Quando esse corpo estiver na mesma direção que nós, aqui nós, junto com eles, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos
lá em cima. E aí o que é que vai acontecer? Seremos julgados, não nós, mas as nossas obras. Tudo que a gente fez para o Senhor, a gente vai receber um pagamento. Depois do pagamento, a gente vai receber um novo nome. Não teremos esse nome mais, será um novo nome para viver na eternidade. Depois do novo nome, a gente vai se casar. A união da igreja com Cristo. Depois do casamento, a gente sobe para a casa do Pai, que fica fora dos céus, acima dos céus. E ali ficaremos por 7 anos. Depois de 7 anos, nós voltaremos para salvar Israel, que vai estar cercada por todas as nações da terra para ser destruída. E junto com o Senhor, montado no cavalo branco, nós voltaremos, e todas as milhares de anjos. E diz a palavra em Apocalipse que o Senhor vai destruir todos os inimigos de Israel com o sopro da sua boca, e matará todos os ímpios da terra. Vai chegar uma hora, os ímpios mataram Jesus, vai chegar a hora que ele vai matar todos os ímpios da terra. Tem gente que diz assim: poxa, Jesus volta aqui, mas não, menino, se ele vier matar, se ele voltar agora, eu vou fazer pior. A turma não diz isso, né? A turma diz isso. Jesus não é besteira para mostrar aqui, não, menino. Ele da última vez que ele veio, mataram ele. Coitado. Coitado. Bichinho, rapaz, não sabe de nada. Ele veio para morrer. Ele é o sacrifício de Cristo para a salvação da nossa alma. Ele tinha que morrer mesmo. Mas agora ele vai vir para salvar. Ele vai vir agora para matar, destruir todos os pecadores da face, todos os tipos que não quiserem se arrepender vão ser mortos, diz a palavra de Deus. E diz a palavra que depois de todos mortos haverá uma limpeza na terra. Os judeus serão salvos, as nações que não foram contra Israel também serão salvas, e Deus estabelecerá o milênio na terra. O que é milênio, pastor? É um período de 1000 anos, onde a terra vai ser transformada no paraíso por completo, e todo mundo vai habitar na terra, e a igreja junto com Jesus, que vai ficar em Israel, governando de lá, e a gente salvo, que voltou com ele, vai governar a terra. Quem está entendendo, diga amém. Amém. O que é que acontece? Eu e tu, que foi arrebatado, a gente vai voltar no corpo glorioso, que não peca mais, não sente mais vontade de pecar. E a gente vai governar as nações que ficaram na terra, que estarão no corpo feito com esse que está aqui, esse normal, esse corpo normal, tá? Foi os que escaparam da grande tribulação e os judeus que escaparam. Então eles, junto com esses outros, é que estarão no milênio, tá? E a gente no corpo glorioso, santo, não vamos mais pecar, tá? Nós vamos estar governando a terra com Jesus Cristo, ou seja, para Jesus Cristo, junto com Jesus. É aí que entra aquela palavra que a Bíblia diz que nós fomos feitos reis e o quê? Sacerdote. Então, eu, você, nós poderemos ser o rei de uma nação na terra, porque Jesus é chamado de rei dos reis, e ele nos fez reis e sacerdotes. Então vai ter aqueles que vão reinar com Cristo, vão dominar, e tem aqueles que serão sacerdotes, porque no tempo de Jesus ainda se apresentará ofertas ao Senhor. Então vai ter aqueles que serão sacerdotes, que serão responsáveis pela oferta que as pessoas vão dar para Cristo lá em Israel. Quem está entendendo, diga amém. Então é isso que acontece. E aí vai ficar por 1000 anos o governo de Cristo. Satanás vai estar preso numa cadeia. Depois de 1000 anos, que se acaba 1000 anos, já nasceu meninos, já estão grandes, porque é 1000 anos, né? Então as pessoas ainda vão ter filho, não a gente, o corpo glorificado e salvo, mas os que ficarem na terra vão casar, vão ter filho, né? O evangelho está sendo pregado ainda, porque os judeus é que vai pregar o evangelho, entendeu? Então, aí o que acontece? No final de tudo, o Senhor manda soltar Satanás.
Como assim soltar Satanás? Da prisão. Por que soltar? Porque durante 1000 anos só tinha Jesus para servir. Só tinha Jesus para servir. E Deus não quer que ninguém sirva a Ele obrigado. Então faz o seguinte: solta Satanás e deixa ele tentar por um momento, para ver se alguém vai escolher ele. Então o bicho vai ser solto, vai conversar para o povo, mas vai dizer: ei rapaz, olha, e aí, vem pro meu lado. Você ficar esse tempo todo só servindo a ele, assim também é fácil, né? Só tem ele. Assim é fácil, ele obrigou vocês a fazer o que vocês quiseram aí, que ele queria ir. E aí? Comigo é melhor, rapaz, que Satanás tem uma lábia, ó. Bicho é esperto demais. Aí ele vai conversar, bicho miserável. Ele vai convencer um bocado de gente do milênio que viveu em paz, teve tudo de Jesus Cristo. Não faltou nada. Tem gente que lá no final do milênio ainda vai aceitar Satanás, se juntar com ele. Quando ele formava um pequeno exército ali, ou um grande exército, aquela turma que passou do lado dele, aí ele vai dizer: agora a gente vai para Israel para matar Jesus. Olha aí, isso tudo está escrito, irmão. Aí ele vai com aquele povo todo para pegar Jesus lá em Israel. Fez só. Aí pronto, é lá que é o fim dele. Porque ali ele e todos que estão com ele na hora não vai nem ser julgado mais. Já vai direto para o inferno. Para o inferno. Vai tudo para o inferno. E aí agora o que acontece? Finda todas as coisas. Finda todas as coisas. A consumação dos séculos. E aí o que acontece? Vai acontecer agora esse versículo daqui, ó. Porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que o que destinou, e disto deu certeza o ressuscitando dos mortos. Quem vai entender alguma coisa? Que agora Jesus vai ser o juiz? Está entendendo? E sabe quem vai ser os co-juiz? Co-juiz é aquele que julga junto com o juiz. Sabe quem vai ser? Imanaé, Edinaldo, Alexandre, eu, os irmãos que estão obedecendo a palavra, os crentes que muitos é até analfabeto, muitos não têm valor, é desprezado, mas é fiel, é obediente, serve o Senhor, está em santidade. Esse daí serão juízes, vão julgar, sabe quem? Os demônios e as nações no dia do juízo final. Pastor, não sei nem ler, tu vai ser juiz. E aí? Paulo diz o que? Lá na sua primeira carta. Vamos para lá para a gente ler aqui, para você ver que você não é qualquer um. E para que você tenha mais cuidado com o que você faz. Primeira carta aos Coríntios 6 e 2. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o quê? O mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar coisas mínimas? Paulo aqui estava repreendendo os irmãos, que os irmãos estavam botando os outros na justiça. Pô, o primo tem tanta luta na igreja que está indo até para a delegacia. Que está voltando à delegacia, vê só. Onde é que tem isso? Aí Paulo pegou e deu uma surra santa. Vocês são indignos de julgar as mínimas coisas? Não dá para vocês entrarem no acordo, não, pai? Será que você não pode perdoar um ou outro? Você não tem vergonha da cara, não, pai? Paulo deu uma surra santa. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Nós vamos julgar os anjos. Que anjos são esses? Os anjos caídos e demônios. Está vendo? Hoje eles nos tentam, naquele dia, a gente vai julgar eles. Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida.
tá? Para vos envergonhar, o digo: não há, pois, entre vós sábio, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos, mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante ímpio e infiéis. Então aqui o pessoal estava indo para a delegacia, irmão. Estava com queixa um com o outro. Veja que coisa feia. Na igreja de Corinto estava acontecendo isso. Aí Paulo disse: vocês não têm vergonha não, rapaz? Vocês estão indo para a delegacia, estão botando as causas da igreja no meio de pessoas que não têm nenhuma estima santa, que não tem nenhuma santidade. Rapaz, isso é coisa que vocês façam. Aí Paulo toma, entendeu? Porque, irmão, a gente tem que ser unido. Não briga dois quando um não quer. Está entendendo? Às vezes é necessário você perder para poder ganhar. Você pode até perder para A e para B, mas você vai ganhar de Deus. Você não sofreu prejuízo. O que eu já perdi por causa de Cristo, eu não perdi. Porque quanto mais eu perdi por causa dele, mais ele me deu de volta. Tem me dado. Ele nunca faltou comigo. Então por que eu vou fazer questão? Porque eu vou estar ali arranhando, amaldiçoando, praguejando. Por quê? Não! Perdoa, libera, deixa para lá, quem vai ganhar é você. Diga para Deus: Deus, por tua causa, por causa do teu nome, eu vou sofrer esse prejuízo, mas eu sei que o Senhor vai me retribuir, e Ele retribui, porque você vai estar ligado com Ele, falando com Ele. Então, a gente vê agora que em Atos dos Apóstolos, o Senhor deixa bem claro que Ele determinou o dia. Então, o juízo final foi determinado por Deus, como a gente viu aí no versículo 31, capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. As Escrituras o descrevem claramente. Por exemplo, 20 e 11, o juízo final. Agora vê, Apocalipse 20 e 11. Ali está o que? O juízo final. Diz assim o texto sagrado: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o que? E o céu, e não se achou lugar para eles. Veja bem, João está dizendo que viu um grande trono branco, e ele diz aqui que é um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu o céu e a terra, e não se deixou lugar para ele. A presença, o poder de Deus é tão grande que o espaço foi pequeno para ele. Imagina bem, meu irmão, fugiu o céu e a terra. Então, o espaço onde vai ser estabelecido o grande trono branco, irmão, ele vai tomar conta de toda essa dimensão aqui, ó. Essa dimensão aqui da nossa constelação aqui solar, né? Aqui, uma conta, um grande trono branco. E é grande mesmo, irmão, porque a igreja vai estar sentada nesse trono. O Senhor vai estar lá como juiz, e a igreja em volta, e os condenados, os demônios e os ímpios, para serem julgados. Diz aí. Que coisa. E aí diz o texto: e não se achou lugar para ele. E viu os mortos grandes e o que? Pequenos, que estavam diante do trono. Esse grandes e pequenos aqui, mortos grandes e pequenos, grande é os famosos, tá? E pequeno é os que não têm fama nenhuma, mendigo, né? Pessoas que não foram conhecidas. Então essas pessoas, elas estarão ali no grande trono branco, tá? E diz mais aqui assim, ó: e abriram-se os livros, plural, muitos livros. Ei, Sil, o teu livro, o livro que está escrito a vida de cada ser humano na terra, está ali. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, singular, é um livro só aqui, que é o livro que é o da vida, e os mortos foram
julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Olha, está vendo? O pessoal está pensando que o que estão fazendo aí fora fica no esquecimento. Meu irmão, não escapa nada, não. É verdade. Tudo está sendo escrito. Cada um que se cuide, que o homem vai dar conta de tudo aquilo que ele fez, sim. Toda, não vai escapar nada, porque Deus trará a juízo toda obra, diz a palavra, feita por palavras, por ações e por pensamento, tudo será julgado. Tem mais aqui aí, vamos lá, vou me alongar. Diz assim: os nomes deste juízo, o dia da ira. Romanos 2 e 5. Aos Romanos 2 e 5. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesourás ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Aqui está falando do homem ímpio, o homem que não quis glorificar a Deus, que preferiu viver segundo a sua carne, os seus desejos. Então o Senhor está dizendo que eles tesouraram ira para o dia da ira, no dia da manifestação da ira do Senhor. Então precisamos ter cuidado, tá? E procurar ser cada vez mais santo e santo. Tem mais ainda aqui, ó, Apocalipse 6:17. Diz assim o texto: porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Não tem como escapar. Ei, céu, pessoal, esse texto aí está dizendo que o dia da ira, o dia da ira do Senhor vai vir, e quem poderá subsistir? Está dizendo aí. Ei, quem poderá subsistir? Você sabia que os homens estão fazendo esconderijos debaixo da terra? Eles estão fazendo cavernas, cidades subterrâneas, shopping, cidades subterrâneas gigantescas. É chamado de book. São cidades onde as paredes são de concreto e aço, para suportar até uma bomba atômica. Isso com ar-condicionado, piscina, água, oxigênio, tudo bem elaborado, porque eles já sabem o que vai acontecer. Então eu estou fazendo isso para se esconder da ira que está por vir. Mas aí está dizendo o texto: quem poderá subsistir? Quer dizer, ninguém vai escapar da ira de Deus. Pode fazer o que for, usar seu dinheiro, mas não vai escapar. Escapa do homem, mas de Deus ninguém escapa, porque a Bíblia diz que diante dele todas as coisas são nua e patente perante aquele com quem temos de tratar. Está vendo você? O dia do juízo e destruição, 2 de Pedro 3 e 7. Segunda de Pedro 3 e 7. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens, o que? Ímpio. Está vendo? Tudo guardadinho, os céus, a terra, tudo que foi feito está guardado e reservado para
para o dia do juízo. Ninguém vai escapar. E Pedro diz aqui, deixa eu achar aqui para você. Pedro diz, aqui ó, 2 de Pedro 3:10, diz assim: mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, vê bem, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então não tem como se esconder, porque aí está dizendo que a terra ela vai se fundir. Sabe o que é se fundir? É quando você derrete um ferro. Quando você derrete o ferro, o que ele faz? Ele fica aquele modo, né? Pronto, ele vai se fundir. Tudo que está na terra vai queimar, a terra vai ficar nova. A terra não vai ser destruída, ela vai ser renovada. Eis que faço nova todas as coisas. Então ela vai se fundir, ela e os elementos que nela estão. Então o homem pensa que vai escapar, que vai fugir. O homem pensa que vai fugir. Mas não tem como. Não tem como. Vamos ver ainda aqui, ó. Jesus Deus será o juiz. Agora, Jesus está como o quê? Advogado. Ó, tentando advogar a nossa causa. Porque a gente, ser humano, não é condenado. Todos nós estamos condenados. Então Jesus vem para querer nos justificar, nos livrar da condenação. Aí a gente aceita Ele e somos libertos. Ele paga a nossa dívida. Então Jesus, Ele é o advogado agora. Ele está procurando trabalho. Parece que ele está desempregado, né? Porque ele está procurando o tempo todo cliente. O tempo todo ele está procurando cliente. Quem quer um advogado? Quem quer um advogado? Quem quer um advogado? E o povo quer não. Depois, quando der eu chamo. Quando der a gente vê. Quando eu ficar mais velho. Agora não. Deixa para depois. Não é assim mesmo? Rapaz. E tem mais, ele quer advogar as causas de graça, irmão. De graça. E o povo não quer. Então tá bom. Não quer ir como advogado agora, né? Infelizmente. Vai ter que aceitá-lo como juiz. Eita. Olha pronto. E o pior, irmão, sabe o que acontece? O que acontece? Que como advogado, Jesus parece um bobão. Ele faz tudo para pegar a nossa causa. Ele adula a gente. Para ajudar a gente. Parece um bobão. E a gente também é orgulhoso. Depois de ver isso, um dia eu vou, fico orando. E Jesus fez um bobão. Vem, meu filho. Eu te quero. Eu quero te ajudar. Parece uma pessoa sem valor. Até hoje. Querendo. Tá bom. Está passando o tempo. Quando o tempo findar, o advogado, tchau. Quem vai vir agora, sabe quem? O juiz. E a Bíblia diz que o juízo de Deus é sem o quê? Misericórdia. Agora tem misericórdia, tá? Naquele dia, sem misericórdia. E agora? Ele está avisando. Ele está chamando. Mas o povo não está nem aí. Então, naquele dia, sem misericórdia. Então, Jesus vai ser o juiz daquele dia. Né? Então, Deus Pai que confiou o julgamento. João 5:22. Vou ler para você. Aqui.
E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. João 5:22. Todo juízo está com Jesus Cristo. Por isso que ele também está falando que as pessoas escapam, mas as pessoas não querem. Tá? E mais ainda, Atos 10:42. Atos 10:42. Vou ler para você. E nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Olha aí. Ele é juiz dos vivos e dos mortos. Não tem como escapar. Até depois de morto vai ter que dar morte. Diante desse juiz. A Bíblia diz que a gente tem que fazer a gente pagar aqui. Glória, que Deus grande. Entendeu, meu amigo? E a gente vê que Jesus mesmo será o juiz, né? E a gente vê que nós seremos os santos que serão co-juízes. Eu já li para vocês 1 Coríntios 6:2, que nós vamos julgar com ele. E Apocalipse 24, 20, verso 4. Veja lá. Apocalipse 20. O 4 não. Eu li o 20 e 11. O 4 diz assim: e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Já sei o nome. 20 aqui. Apocalipse 20, verso 4. Estou no 22, perdão. 20 aqui, 20, verso 4, perdão. Aqui. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante o quê? 1000 anos. Eita! Está vendo aí? Vamos julgar e vamos reinar com Cristo. Julgar e reinar com Cristo. Somos co-juízes. Está vendo? Nós somos co-juízes. Seremos juízes também. Está vendo? Co-juízes. E também, ele diz aqui: quem será julgado? Todos os homens. 9:27 da carta aos Hebreus. Vou ler para você. Aos Hebreus 9:27. Deixa eu ler para você. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Está vendo? Essa alguém que morreu, volta aqui, né? Tem até filme que mostra o cara morrendo e o cara voltando, né? Eu me lembro que eu, quando estava no mundo, assisti um filme chamado Gosto, do outro lado da vida. E o cara morreu, né, foi assassinado e voltou. E depois ele teve até relação com a mulher dele. Se beijaram, né? Isso, rapaz. Que negócio troncho. E o povo olha aqui e fica naquela esperança que aquilo é verdade. E eu antigamente, quando era jovem, né, brincando com o Rio, eu dizia: puxa, quando eu morrer, eu vou lá ver fulano de tal na casa dele, na casa dela. Eu vou lá, eu vou pegar ele, eu vou fazer. Olha, a gente tem aquela imagem. Não, a palavra diz: porque está ordenado ao homem morrer uma só vez. Vindo depois disso o quê? O juízo. Ninguém volta para cada um, meu irmão. Da morte direta para o juízo. Aqui é para quem está em Cristo, que não morre. Quem está em Cristo não morre. Você sabe disso, né? Porque quem crê em mim, ainda que esteja morto, quando ele fala ainda que esteja morto, é ainda que esteja morto para o mundo, para o homem. Entendeu? Viverá.
Certo? Ô pastor, é Sim. verdade, porque uma interrogação que uma pessoa faz sempre me pergunta. Vamos lá. A irmã está fazendo uma Aí, pergunta. como o senhor- Vamos lá, peraí, deixa eu chegar mais perto para ouvir. Aí o senhor falou que uma vez morto para sempre pronto, não foi? Uma vez o quê? Morto, né? É. Aí ela diz que quando que tem algo que não sobe, fica perecendo no mundo. Essas obras dessa pessoa assim. Então, essa pessoa é errada de ver Jesus, a alma dele não sobe, não fica na terra. Fica na terra. Alguém, eu quero trazer o seguinte: uma mulher disse para ela que quando a pessoa que é perverso morre, essa alma não sobe, fica vagando na terra, não é isso mesmo? Isso aí é uma linha espírita. Os espíritas é que acreditam nesse tipo entendeu? De ideia, tá? Mas a Bíblia, ela não diz isso. A gente vê em Lucas 16 e 19 o rico e o pobre, não é isso? A gente vê ali. O que acontece com o rico? Ele morre, fica vagando. Não era rico? Foi para onde? No Hades. O pobre era pobre, tinha fé em Cristo, morreu, ficou vagando? Não, foi para o paraíso, sem de Abraão. Então você não vê na Bíblia, em canto algum, uma alma penando. Alguém pode querer usar aquele texto de Saul, que Saul disse que viu a Samuel subir da terra, que a pitonisa lá estava, né, a pitonisa não, a espírita lá estava, né, mostrando, dizendo que era Samuel. Não era Samuel, porque está escrito que quem morre não volta mais aqui. E Samuel ia aparecer numa sessão espírita e atendeu o chamado de uma mulher ali que vive servindo a demônios. E aí? E outra coisa, onde é que ficaria a palavra de Deus? E outra coisa, depois que ele teve encontro com aquele espírito que disse que era Samuel, o que foi que aconteceu? Entrou dentro do espírito de quê? De suicídio. E ela é universal. Está entendendo? Então, infelizmente, são denominações que não ensinam a palavra como ela é. Entendeu? Então é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está aprendendo a palavra de Deus para a gente saber por onde andar e aonde pisar e como pisar. Sabendo, porém, que a nossa fé, a palavra que alimenta a nossa fé, e que a gente tem convicção e certeza que a gente está no caminho certo. Está entendendo, irmão? Então, não tem como ficar aqui. Isso aí é ideia humana. Isso é ideia satânica. Tá? Isso aí é tipo de seitas e religiões que pregam isso, mas a Bíblia não ensina isso. Não tem em nenhum lugar da Bíblia uma alma penando. Tá? E alguém pode dizer assim: mas eu encontrei que isso pode ser fortalecido. Sabe como? Alguém pode dizer assim: minha mãe morreu e eu falei com ela. Tem gente que faz isso aí. Eu falei com ela. E aí a pessoa não sabe que os demônios, eles sabem de tudo da nossa vida. Então eles sabem fazer nosso tom de voz. Tudo que a gente falou, eles sabem. Porque tudo que a gente fala fica nos ares. Fica nos ares. Entendeu? Você falou, você pensa que falou, está falado. Não, falou, está guardado lá em cima. A Bíblia diz que de toda palavra que o homem falar, ele há de dar o quê? Conta. Vai ter que prestar conta. Está entendendo? Então essas palavras estão tudo retida no ar. E aí o que acontece? As pessoas pensam que falou, não tem mais nada a ver, porque já passou. Não tem como escapar. E aí tem pessoas que dizem assim, se você me lembra aqui, que diz assim, meu Deus, agora já até uma hora que eu estava falando aqui, pessoas sentem uma coisa, que quando a gente fala, não tem como a gente escapar daquilo que ele falou. Naquele dia do juízo, o Senhor vai nos chamar e vai pedir conta de cada palavra. Certo? Aí eu falei para ela muito texto, por exemplo, tem pessoas que me fortalecem isso daí. Eu falei com a minha mãe, mas esquece que os demônios, eles sabem o nosso tom de voz, eles sabem o que quer falar. Aí tem uma mulher que fez assim: pastor, eu falei com ela, era minha mãe mesmo. Nesse caso, teve um casal que faz assim, um homem que fez assim: eu falei com a minha esposa, e era minha esposa mesmo. Por que o senhor disse que era sua esposa? Porque ele disse: o que a gente falou para o outro lá na cama, ninguém ouviu, ninguém sabia, só eu e ela. Falou. Quando ele falou, a palavra, saiu, está solto. E o demônio pega e traz. Entendeu? E teve uma mulher também, nova convertida, que ela estava, ela ficou viúva. E
de uma determinada doutrina que acreditava que as pessoas morriam e ficavam aqui também. E aí o que aconteceu? O diabo, sabendo disso, foi lá para alimentar esse desejo dela. E aí se transformou no marido dela e chegava lá de meia-noite para conversar com ela. Quando ela saía da igreja, ela saía ansiosa para ir para casa, porque de meia-noite o marido dela ia chegar. E ele chegava e ela sentada no sofá, e ele chegava e ficava do outro lado e conversava com ela toda noite. Ela foi e disse para o pastor: pastor, eu tenho que ir, porque hoje meu marido todo dia fala comigo, todo dia ele se encontra. Como assim? Mas ele não morreu? Ele morreu, mas ele aparece lá em casa, a gente conversa a noite toda. O quê? Não é seu marido, não. Vem cá, ele mostrou a palavra para ela. Disse: vou lhe provar que não é ele. Quando ele chegar, a senhora diga assim: se ele ficar, ele é seu marido. Se ele não ficar, é o diabo transformado no seu marido. A senhora diga para ele: em nome de Jesus eu te repreendo. A senhora diz isso? Aí a senhora volta aqui e me diga se é seu marido ou se não é. Aí quando ele chegou, aí ela disse: amor, eu tenho uma palavra para te dizer que o pastor mandou. Aí ele: diga. Aí ela disse assim: eu te repreendo em nome de Jesus. Como se fosse, já viu aquelas bolas de sabão, quando ela vem assim, né? Bola de sabão, né? Você tocava assim, fazia. Pronto, fez isso e ficou aquele mau cheiro na sala, de vela, de enxofre, assim. No outro dia ela chegou lá e disse: pastor, era mesmo, pastor, você tinha razão. Está entendendo? Então, pessoal, vigia. A palavra nos dá sabedoria. A gente aprende com a palavra. Entendeu, irmã Neta? Deu para entender? Oi, pode falar. Oi? Deixa eu chegar mais perto para escutar. Pode falar. Seu pai e sua mãe. Aí eu disse assim, eu lembrei, não isso aí veio para a mãe, não. E a pessoa só morre, naquela pessoa morre sempre se isso. Volta mais. Quando eu vi, né? Eu entendi na Bíblia. E ele não é assim, esse não é para minha mãe, não. E uma coisa a pessoa morta e ninguém morre, né? Aí nunca mais passou esse negócio. Entendeu? Isso. Porque a gente tem que ser, a gente tem que vigiar. Isso. Senão sua carne me engana. Seu coração também me engana. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E perverso, quem o conhecerá? Temos que vigiar. Então, vamos lá. Jesus mesmo será o juiz. Todos os homens, ou seja, só morre uma vez. Hebreus 12, 23. 12, 23. A Universal Assembleia, esse mesmo é. A Universal Assembleia, Igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Veja bem, espírito dos justos aperfeiçoado. Quer dizer, isso aí são pessoas que alcançaram a perfeição e que estão aos cuidados de Deus agora, não estão aqui. Entendeu? Entendeu? Então não tem meio termo. Quem é do céu vai para o céu, quem é do inferno vai para o inferno. Não tem meio termo. Diz aqui ainda os grandes e pequenos pecadores serão julgados. Não tem como escapar. Não tem pecado grande nem pequeno. Todo homem será julgado por aquilo que ele fez contra o Senhor.
Tá? O que o Senhor julgará? Todas as ações. Eclesiastes 11:9. Diz assim o texto: alegra-te, jovem, na tua mocidade, alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelo caminho de teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Você quer andar, quer fazer o que você quer? Faça. Agora é bom que você seja sábio. Faça coisas que agradam a Deus, porque você vai dar conta de tudo que você fez. E se quando Deus te chamar para prestação de conta, só fez coisas que caracterizaram o pecado, você vai para o inferno. E meu Deus. Então, está na igreja, seja fiel, seja obediente, seja justo, faça a vontade do Senhor. Tem mais aqui ainda. Vamos lá. Eclesiastes 12:14. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Está vendo? Até o que está escondido vai ser trazido. Sabia? Tem gente que matou o outro e ninguém nem sabe quem foi que matou. Ninguém sabe, nem a polícia sabe. Naquele dia vai ser revelado. Está entendendo? Não adianta. O homem foge do outro, mas de Deus ninguém escapa. Ninguém escapa. O que o Senhor julgará, não é isso? Todas as palavras vãs. Mateus 12:36. Até as palavras da gente serão julgadas. Olha o que é que diz aí. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Por aí. Falou? Cuidado com o que fala. Presta atenção. Tem mais aqui ainda. Todos os pecados ocultos. Romanos 2:16. Romanos 2:16. Vou ler para você. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Olha, Ele vai julgar os segredos dos homens. Olha, tem gente que faz coisas que ninguém sabe, né? Besteira. Eu e tu podemos saber, mas Deus sabe. Naquele dia vai ser trazido, e aí já era. E o pior, irmão, que o que está em oculto vai ser revelado para todo mundo ver. Está entendendo? No dia do juízo, o cara matou uma pessoa, quem sabe? Quem sabe? Aí digamos que ele só tem aquele pecado. Vamos lá, ele só tem aquele pecado. Então ele não tem culpa nenhuma, porque ninguém tem prova contra ele. Para todo mundo ele é uma pessoa honesta, ok. Mas no dia do juízo, diante de todo mundo, a igreja vai estar lá, o mundo vai estar lá, aí o Senhor vai lá, aquela pessoa vem para o julgamento, aí traz a revelação. Você matou tal pessoa, tal hora, com tantos tiros, com tantas facadas, em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. E agora? E agora? Vê a situação. Agora, vamos pensar assim. Eu não estou dizendo que vai ser assim. O homem, ele já faz cirurgia até pelo computador, né? A pessoa está lá no Rio de Janeiro, ele aqui pode operar a pessoa pelo computador. O homem ele pode trazer uma novela, né, um filme, uma história que aconteceu, um desastre, de tantos tempos atrás que está na televisão agora, não é verdade? Tem até aquele programa que é retrospectiva do ano que passou, né? É tudo que aconteceu. Está entendendo o que eu estou falando?
Se o homem faz isso, e Deus, quem poderia fazer isso não? Imagina, naquele dia, ó, vem tudinho, na frente de todo mundo, não tem como escapar. Então, pessoal, estou terminando. Que a gente venha ser sábio. Todos que não tiverem escritos no livro da vida, Apocalipse 20 e 15, serão julgados. Todos que não têm o nome escrito no livro da vida. 20 e 15 de Apocalipse. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Meus irmãos, aqui eu termino essa ministração com muito temor, sabendo que hoje pode ser o último dia da nossa vida na terra, mas nós estamos preparados para a volta dele. Que a gente continue, porque está muito perto. O Senhor já disse hoje quem é que vai passar pelo julgamento. Até nós. Que a gente se mantenha na presença dele em santidade. Amém? Isso tudo porque Jesus está voltando. Deus abençoe a todos.